Olá, meus caros. Um debate que surgiu enquanto a PEC 55 estava tramitando no Senado e antes disso, quando ela era PEC 241 na Câmara, era o debate sobre as prioridades do orçamento e que, a partir de um teto dos gastos, como foi aprovado agora em dezembro de 2016, essas prioridades teriam que surgir no orçamento. Não se poderia mais, com um teto, estabelecer um somatório de desejos e esses somatórios de desejos dos parlamentares e da população brasileira superar as receitas públicas. Com isso, então, a sociedade brasileira teria que ter prioridades. Dizer que, ao querer mais de alguma coisa, por exemplo, um gasto social com saúde e educação, eu teria que abrir mão de outra, já que o teto vai fazer com que alguma coisa entre e outra coisa saia, ou se alguma coisa quiser aumentar, uma outra terá que diminuir ou se extinguir. No entanto, essa hipótese tem que ser avaliada, porque ela supõe a ideia de um interesse nacional, de um interesse social, e que esse interesse ele é discutido, entendido e decidido por uma coletividade para o bem comum, para o interesse público. No entanto, não é assim que as coisas acontecem nos processos reais. A Câmara de Deputados ela tem uma representação que não espelha a sociedade brasileira, né? A sociedade brasileira, por exemplo, tem 52% de mulheres e não chega a ter a 30% de mulheres na Câmara. Os trabalhadores, que são a maior parte da população brasileira, a esmagadora maioria da população brasileira, não está presente nem em 50% dos presentes na Câmara de Deputados. E por aí vai, né? Os agricultores, os exportadores têm uma representatividade muito acima daquela pretendida ou existente na sociedade, de forma que no contexto geral nós não temos um Congresso representando ou espelhando aquilo que a sociedade é. Dessa forma, nós temos uma não representatividade desses interesses coletivos e temos outra mais. Alguns agentes têm muito poder comparado com outros, fazendo com que os seus interesses sejam sobrepostos sobre os demais. Então, se a sociedade acha que deve ter mais gasto em saúde, ela não está representada na Câmara de Deputados da mesma forma que esse desejo seja representado. Dessa forma, é uma ficção acreditar que o Congresso, representando a sociedade, escolherá as prioridades que a própria sociedade quer. Não é assim. Então, os efeitos fundamentais que poderiam ter a partir da PEC, eles inexistem devido ao problema de representatividade. O conflito distributivo será resolvido em torno dos mais poderosos, que não necessariamente são a maior parte da sociedade. Olho e atenção nisso.